Acompanhe comigo agora a história de uma das maiores empresas químicas do mundo, eleita por 8 vezes consecutivas pela revista Carta Capital e o Instituto Interscience como a empresa mais admirada do setor químico. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Sua ajuda é muito bem-vinda. Eleuthère Irénée Dupont nasceu na França no ano de 1771 e em 1785, aos 14 anos, entrou no Colégio Royal em Paris. 2 anos depois, foi aceito pelo amigo de seu pai e notável químico Antoine Lavoisier como aluno da Régie de Poudre, o órgão governamental responsável pela fabricação da pólvora. Foi com Lavoisier que Dupont adquiriu sua experiência na extração e fabricação do nitrato e estudou técnicas avançadas de produção de explosivos. Após um breve aprendizado, Dupont assumiu um cargo na fábrica de pólvora do governo em Exxon, mas desistiu depois que seu mentor Antoine saiu. Em 1791, Dupont começou a ajudar seu pai a administrar a pequena editora da família em Paris, onde publicavam um jornal republicano em apoio às reformas governamentais da França. Dupont era membro da Guarda Nacional pró-revolução e apoiou os jacobinos. No entanto, em 20 de agosto de 1792, tanto Dupont quanto seu pai participaram da proteção para que o rei da França, Luís XVI, e Maria Antonieta escapassem da multidão de insurgentes que sitiou o Palácio das Tulheiras. As opiniões políticas moderadas de pai e filho provaram ser um problema na França revolucionária, principalmente quando o pai de Dupont se recusou a concordar com a execução na guilhotina do rei Luís XVI. Em 1794, o pai de Dupont foi preso e só evitou a execução graças à queda de Robespierre em 26 de julho de 1794, uma das figuras mais controversas da Revolução Francesa. Alguns anos depois, em 1797, pai e filho passaram uma noite na prisão La Force, enquanto sua casa e suas impressoras eram saqueadas. Esses eventos deixaram o pai de Dupont sem esperanças na situação política da França, o levando a fazer planos para se mudar para a América. E em 1º de janeiro de 1800, a família Dupont chegou a Rhode Island e começaram a se estabelecer na casa que seu irmão mais velho, Victor Dupont, havia adquirido em Virgin Point, Nova Jersey. Segundo a lenda de Delaware, afirma que em uma viagem de caça com seu amigo, o Major Louis de Toussard, um ex-oficial de artilharia francesa, então empregado pelo exército dos Estados Unidos, que a arma de Dupont falhou ao tentar atirar em um pássaro. Essa experiência foi o suficiente para mostrar como a pólvora americana era de péssima qualidade. Dupont, que não pensava em se envolver com a fabricação de pólvora ao chegar aos Estados Unidos, mudou de ideia depois dessa experiência. Após visitar uma fábrica de pólvora americana e ver o quão pobre e ineficiente o processo de refino e fabricação eram, Dupont sabia que poderia usar a sua experiência para fabricar uma pólvora com uma qualidade superior e reformar o padrão atual da indústria. Após conversar com seu pai, o jovem Dupont voltou para Paris para obter financiamento e o maquinário necessário para a fabricação da pólvora. Em 19 de julho de 1802, Eleuthère Irénée Dupont fundou a E.I. Dupont de Nemours & Company em Eleuthère Mills, uma propriedade de 95 acres adquirida por $6.740 de Jacob Brown. A propriedade adquirida por Dupont fornecia todas as necessidades para operar a fábrica, um fluxo de água suficiente para alimentar o moinho, madeira para ser transformada em carvão, sem falar na proximidade com o rio Delaware, que permitia a importação de enxofre e salitre, os demais ingredientes utilizados na fabricação da pólvora. Em maio de 1804, a DuPont Company iniciou a produção e venda da pólvora. Em reconhecimento à qualidade da pólvora produzida por sua empresa, o próprio presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson,
escreveu pessoalmente à família agradecendo. No final de 1804, a DuPont já havia vendido mais de 17 toneladas de pólvora e no ano seguinte suas vendas triplicaram. As primeiras exportações foram feitas para a Espanha. No ano seguinte, já em 1805. Já em 1811, a empresa se transformou na maior fabricante de pólvora da América, com produção anual de 92 toneladas e vendas brutas de 120 mil dólares, o que daria hoje algo em torno de 2 milhões e 700 mil dólares. Em 1813, a propriedade vizinha também foi adquirida, dobrando assim o tamanho e a capacidade das fábricas. A propriedade Eleuthère Mills serviu de lar para a família DuPont por gerações, bem como para aqueles que foram empregados por eles. Junto à fábrica, DuPont construiu uma casa para sua família, dentro do terreno onde eram fabricados os explosivos. Isso serviu para mostrar que, apesar de lidar com materiais perigosos, sua empresa era segura ao ponto de arriscar a segurança de sua família. Mesmo assim, entre 1802 e 1921, ocorreram 288 explosões que causaram a morte de 228 pessoas. Entre as explosões mais mortais e lembradas estão a de 1818, que além de matar 33 pessoas, a esposa de DuPont, Sophie Madeleine Dalmas DuPont, também foi ferida. A explosão de 1890 matou 12 pessoas, a de 1915, 30 pessoas e em 1857, que feriu fatalmente 5 funcionários, incluindo Alexis Irene DuPont, o filho mais novo de DuPont. Durante os primeiros 30 anos, a pólvora negra foi o único produto oferecido pela DuPont Company, mas em 1832 a empresa começou a diversificar seu leque de produtos oferecidos, como o nitrato de potássio refinado, o ácido pirolenhoso e o creosoto. Em 1857, Lamont DuPont, neto do fundador da empresa, recebeu a patente número 17321 para a melhoria da pólvora. Sua nova fórmula de pólvora feita de nitrato de sódio era mais barata que a tradicional feita com nitrato de potássio. Quando a Guerra Civil Americana foi travada em 1861 a 1865 entre a União e os Confederados, causada principalmente pela longa controvérsia sobre a escravização dos escravos, a DuPont teve o seu boom de crescimento, se tornando a maior fornecedora dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana, fornecendo metade de toda a pólvora usada pelo exército da União. Na década seguinte, Lamont DuPont construiu uma fábrica em Gibson, Nova Jersey, para produzir dinamite, um explosivo 3 vezes mais potente que a tradicional pólvora negra. Quando o presidente da empresa, Eugene DuPont, morreu em 1902, os sócios restantes decidiram vendê-la ao maior licitante. Os 3 bisnetos do fundador, Thomas Coleman DuPont, Alfred Irene DuPont e Pierre Samuel DuPont, compraram a empresa. Os 3 fizeram planos para guiar a DuPont para novas direções. Uma de suas primeiras medidas foi inaugurar o Western Laboratory, um dos primeiros laboratórios industriais dos Estados Unidos. No ano seguinte, um segundo centro de pesquisa, a Estação Experimental, se estabeleceu próximo às fábricas de pólvora em Brandywine Creek. Em 1904, a DuPont Company começou a diversificar a sua linha de produtos, com a inclusão de vernizes e outros itens não explosivos, como por exemplo o Fabricoid, um couro sintético revestido com nitrocelulose, lançado em 1910 e amplamente utilizados nos estofados dos bancos de automóveis, um setor então em franca expansão na época. Durante a Primeira Guerra Mundial, a DuPont forneceu 608 mil toneladas de explosivos militares às forças aliadas e supriu a indústria americana com 380 mil toneladas de dinamites e pólvora, ganhando milhões de dólares. A DuPont continuou a expandir, comprando várias empresas químicas menores.
Essas ações geraram uma investigação em 13 de julho de 1912 sob a Lei Sherman Antitrust e declararam que a DuPont constituía um monopólio na indústria de explosivos. Isso resultou na criação da Hercules Pounder Company e da Atlas Pounder Company através da decisão judicial. A DuPont, que já havia investido na diversificação do seu portfólio, continuou sua ênfase e investimento na ciência dos materiais, sempre seguindo em frente como uma empresa inovadora que busca se renovar e melhorar a vida das pessoas. A DuPont desenvolveu inúmeros produtos famosos que chegaram até mesmo a ofuscar a própria empresa. Alguns dos maiores sucessos da DuPont são o neoprene, que vem ganhando cada vez mais espaço nas coleções de moda, graças às suas características como flexibilidade, elasticidade, resistência e proteção térmica. O neoprene foi das roupas de surfistas e mergulhadores para a moda casual e depois para a passarela dos grandes estilistas. Apesar de ser um tecido mais grosso, o neoprene pode ser usado para todos os tipos de peças de roupa. Ele também tem saído das passarelas e tomado forma de saias, blusas, vestidos do dia a dia, nos mais diversos modelos, cores e estampas de roupas, contemplando vários estilos e até mesmo para eventos mais formais. Outro grande sucesso da DuPont é o nylon, uma fibra têxtil sintetizada em laboratório. Faz parte da classe de polímeros. Atualmente, o nylon possui uma vasta utilização, mas no início do século XX, por volta de 1927, quando o nylon surgiu, meio tímido, para substituir a seda, que tinha um preço elevado, a alta resistência do novo tecido foi conquistando as empresas que se encarregaram de tornar o tecido mais conhecido. Na década de 40, o nylon foi usado na confecção de meias. Foi quando ocorreu a sua consagração. As primeiras horas de comercialização do novo material já foram suficientes para vender milhões de pares de meias. Mas a primeira aplicação do nylon foi 10 anos antes, quando foi utilizado para a fabricação de escovas de dentes. O Vespel é um plástico de poliamida frequentemente usado em ambientes de alta temperatura que fazem com que materiais termoplásticos percam suas propriedades mecânicas. Usado principalmente em tecnologia aeroespacial, semicondutora e de transporte, o Vespel combina a resistência ao calor, lubricidade, estabilidade dimensional, resistência química e resistência à fluência, podendo assim ser usado em condições ambientais hostis e extremas. A lycra é uma fibra sintética muito utilizada na confecção de calças, meias calças, maiôs, sungas, cintas, biquínis, luvas, compressas médicas, fraldas e entre outros. É um material com elevada elasticidade e recuperação, mesmo após ciclos repetidos de alongamento e retração. Também é um material leve e tem maior resistência a produtos químicos que a borracha, mas tem baixa resistência e perde propriedades quando é em contato com produtos oleosos e temperaturas elevadas. O Teflon é um nome popular do polímero politetrafluoretileno, TPTFE, um plástico bastante resistente empregado para revestir utensílios domésticos, como panelas e frigideiras. Foi descoberto em 1938 pelo químico Roy Plunkett, enquanto fazia experimentos com gás tetrafluoretileno. Kevlar é uma fibra sintética de aramida, muito resistente e leve. Trata-se de um polímero resistente ao calor e 5 vezes mais resistente que o aço, por unidade de peso. O Kevlar é usado na fabricação de cintos de segurança, cordas, velas, coletes à prova de bala, linhas de pesca, alguns modelos de raquete de tênis, na composição de alguns pneus e tanques de combustível dos carros de Fórmula 1, para evitar que objetos pontiagudos perfurem os tanques no momento da colisão, e até mesmo na fabricação da tampa traseira do Motorola Razr. Nomex é uma fibra inerentemente resistente ao calor e chamas que não derrete, escorre ou promove a combustão, fornecendo uma barreira superior entre o que está dentro e o que está fora do perigo.
Tyvek é um material 100% sintético, feito de fibras de polietileno traçado de alta densidade, leve, durável e respirável, porém resistente à água, abrasão, penetração bacteriana e condições climáticas. Em 1914, Pierre Dupont investiu na nascente indústria automobilística, comprando ações da General Motors. No ano seguinte, se tornou parte do conselho de administração. A DuPont comprou mais 25 milhões de dólares em ações tempos depois, já que a GM passava por dificuldades financeiras. Foi então que Pierre Samuel DuPont foi eleito presidente da GM e, sob sua liderança, a GM se tornou a empresa automobilística número 1 do mundo. Mas devido à grande influência da DuPont na General Motors, foram forçados a vender as suas ações da GM sob a acusação da Lei Clayton Antitrust em 1957. A DuPont teve um papel significativo também durante a Segunda Guerra Mundial, produzindo mais de 2 milhões de toneladas de explosivos militares, assim como o nylon para paraquedas, sacos de pólvora, pneus, tendas, cordas e outros suprimentos militares. A DuPont desempenhou um papel importante no Projeto Manhattan em 1943, projetando, construindo e operando a planta de produção de plutônio Hanford, em Hanford, Washington. Em 1950, a DuPont também concordou em construir a fábrica de Savannah River, na Carolina do Sul, como parte do esforço para criar a bomba de hidrogênio. Nesta altura, a DuPont já era uma gigante mundial da indústria química, além de se firmar como uma das empresas mais inovadoras de todos os tempos. Nos anos seguintes, a DuPont surpreendeu o mundo com produtos inovadores como o filme plástico Mylar, a fibra lycra, além de novos sintéticos resistentes à ruga, como o poliéster Dacron em 1953 e a fibra acrílica Orlon. Em 1958, a DuPont inaugurou o departamento internacional e começou a fazer pesados investimentos externos, acelerando ainda mais a sua internacionalização. O sucesso da DuPont pode ser comprovado em 1969, quando o homem caminhou na Lua usando uma roupa espacial de 25 camadas, das quais 23 camadas eram feitas com materiais produzidos ou desenvolvidos pela DuPont. Em 1981, a DuPont adquiriu a Conoco, uma importante empresa americana produtora de petróleo e gás, o que lhe rendeu uma fonte segura de matérias-primas de petróleo necessária para a fabricação de muitos dos seus produtos. A aquisição fez da DuPont uma das 10 maiores produtoras e refinarias de petróleo e gás natural dos Estados Unidos, que ocorreu após uma guerra de lances com a gigante destilaria Seagram's Company. Em 1999, a DuPont desmembrou a Conoco e vendeu todas as suas ações. Em 1997, como parte da estratégia da companhia de investir em biotecnologia, a DuPont adquiriu uma participação expressiva na Pioneer High Brand International, o maior fornecedor mundial de sementes, incluindo sementes de milho híbridos. Neste mesmo ano, também comprou a Protein Technologies International, um dos maiores fornecedores de proteínas de soja. Em 2002, a DuPont celebrou seu aniversário de 200 anos e anunciou a reestruturação global dos seus negócios, com a criação da empresa independente responsável por abrigar todos os produtos e marcas têxteis, como as fibras nylon, poliéster e lycra, e também 5 plataformas de crescimento: eletrônica e comunicação, materiais de performance, tecnologias de cor e revestimento, segurança e proteção, agricultura e nutrição. Em 2004, a DuPont vendeu seus negócios na área têxtil para a Koch Industries por 4,4 bilhões de dólares, dando adeus a algumas de suas marcas mais famosas, como Lycra, Nylon, Comex, Thermolite, entre outras. Já em 2012, a empresa vendeu sua divisão de tintas especiais por 4,9 bilhões de dólares para um fundo de investimento. Com isso, a DuPont resolveu focar seus esforços na área agrícola, com foco em defensivos agrícolas, sementes e nutrição animal.
Na área de alimentos e cuidados pessoais, produzindo soluções para a indústria, alimentos e cuidados com a pele. Na área de fibras e polímeros, desenvolvendo aditivos, modificadores, plásticos, polímeros, resinas, tecidos e fibras. Na área de biotecnologia industrial, com soluções para nutrição animal, alimentos, detergentes, têxteis, carpetes, cuidados pessoais e biocombustíveis, além de soluções baseadas em biotecnologia, usando enzimas, micro-organismos, peptídeos e proteínas inovadoras. Na área de segurança de pessoas e processos, fabricando equipamentos de proteção para militares em zonas de conflito, bombeiros, profissionais e trabalhadores industriais que lidam com produtos químicos voláteis ou perigos de calor e chama, além de serviços de consultoria de tecnologia e processo. E na área de materiais de alta performance, que englobam polímetros de engenharia e industriais. A DuPont traz ao mundo o melhor da ciência em forma de produtos, materiais e serviços inovadores, e acredita que por meio da colaboração com clientes, governos, ONGs e líderes de opinião, é possível encontrar soluções para os desafios globais, provendo alimentos saudáveis e suficientes para a população mundial, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e protegendo a vida e o meio ambiente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Obrigado por me acompanhar até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.